destaque no Panorama CBN. Flávio Bolsonaro admite que se encontrou com Daniel Vorcaro quando o banqueiro já usava tornozeleira eletrônica. Em novo áudio, o deputado Mário Frias agradece dono do Banco Master e chama banqueiro de irmão. Comitiva de deputados do PL vai se encontrar com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. STF autoriza a operação e afasta perito suspeito de vazar contrato de esposa de Moraes com o Master. Finalista da Liga dos Campeões, Arsenal volta a ganhar campeonato inglês depois de 22 anos. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 19 de maio de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, admitiu que visitou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, quando ele já usava tornozeleira eletrônica. A visita aconteceu na casa do executivo, em São Paulo, no fim do ano passado. Vorcaro estava em regime de prisão domiciliar depois de ser preso pela primeira vez no dia 17 de novembro, quando tentava sair do país. Flávio Bolsonaro só confirmou a visita depois de uma reunião com integrantes do PL no Diretório Nacional do Partido na manhã dessa terça-feira. O site Metrópolis já tinha revelado a informação minutos antes, depois de um vazamento vindo do próprio PL. O plano de comunicação do partido entrou em crise depois da divulgação das mensagens e áudios em que Flávio Bolsonaro cobra dinheiro de Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aí teve que se explicar mais uma vez. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. É dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. Chamou a atenção a expressão desolada do senador Sérgio Moro enquanto o senador falava, que até viralizou nas redes sociais. Depois de passar os últimos dias em reuniões reservadas, Flávio Bolsonaro conversou com cerca de 70 deputados e senadores. O encontro aconteceu no momento em que os aliados ainda mostram incômodo com a condução política do caso. Deputados que participaram da conversa afirmaram que a reunião foi esclarecedora e que o projeto do filme está mantido. O líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, disse que o caso já é uma página virada. No pronunciamento, Flávio Bolsonaro não explicou a necessidade de criar um fundo ligado a um advogado parceiro do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A Polícia Federal está investigando se o dinheiro de Daniel Vorcaro ajudou a bancar a estada do ex-deputado, que é investigado por obstrução de justiça, articulando tarifaço e sanções a autoridades para atrapalhar o processo de tentativa de golpe. A apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, avalia a postura de Flávio Bolsonaro de revelar sua relação com Daniel Vorcaro a conta-gotas. Claramente, ele está adotando a estratégia de deixar rolar e ver o que tem risco de sair antes de revelar a foto inteira, antes de revelar todas as informações a respeito das suas relações com Daniel Vorcaro. Foi assim antes, quando ele negava que tivesse uma relação próxima com o Vorcaro, chegou a negar a vários aliados, chegou a negar a jornalistas, em muitos eventos até a seus próprios assessores. Depois, diante da revelação do Intercept Brasil, ele vem e admite, mas não fala em contrato, por exemplo, para financiamento do filme, faz uma admissão ali geral. Depois ele disse que havia um contrato e que havia um contrato de confidencialidade, deixa no ar se poderia haver novos encontros, diz que são poucos, que ele viu o Vorcaro poucas vezes, adota um tom bem dúbio em relação a isso na própria entrevista à Globo News, entrevista à CNN, e agora, diante da iminência de que saísse uma nova revelação, ele pega e diz à bancada: olha, aproveitar aqui esse encontro para dizer que eu me encontrei uma outra vez com ele. E isso enfraquece muito o que ele vinha dizendo até então. O caso já começa a refletir em pesquisas eleitorais e nos trackings, que são aquelas pesquisas rápidas feitas continuamente pelos próprios partidos e pelo mercado financeiro. Nessa terça foi divulgada a primeira pesquisa feita depois da revelação
da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, pesquisa da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg. Em um eventual segundo turno, o presidente Lula, que estava tecnicamente empatado com Flávio em abril, agora aparece 7 pontos à frente. A comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, avaliou essa pesquisa. Esta é uma pesquisa, a gente precisa explicar, feita na internet. Então, é sempre preciso matizar e que é feita com um público mais antenado, com o que se passa nas redes sociais, com o que está ali no noticiário online. Então, é um público mais antenado do que a média da população. Então, este reflexo tão rápido também pode ser um efeito deste perfil. A pergunta que já se faz é se o Flávio Bolsonaro, de fato, vai se sustentar. A pesquisa não indica que ele venha... Assim, é uma desidratação, mas não é uma desidratação, no momento, comprometedora, né? Ele perde, mas não despencou. Mas o fato é que os desdobramentos também vão continuar e as investigações vão continuar. Não há sequer ainda uma denúncia do Ministério Público. Então, estamos apenas no começo deste inquérito. A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro pediu ao TSE a suspensão da divulgação dessa pesquisa, alegando que o questionário teria sido estruturado para induzir uma percepção negativa sobre o senador com o uso de associações sobre Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o Banco Master. Numa rede social, o CEO da Atlas, Andrei Roman, disse que a pesquisa não tem nenhum problema metodológico e ele compartilhou publicações que dizem que as perguntas sobre a intenção de voto foram feitas antes das perguntas sobre o Banco Master. Os repórteres Guilherme Baus e Ricardo Abreu, da Globo News, conversaram com a dona da produtora do filme Dark Horse, Karina Ferreira da Gama, e ela disse que o orçamento executado do filme chegou a 13 milhões de dólares. Isso significa que Daniel Vorcaro já bancou mais de 90% da verba do filme, 12 milhões de dólares. Ela disse que depois da prisão do banqueiro, os produtores tiveram que buscar novos investidores para viabilizar o projeto e que Vorcaro atuou como intermediador de verba, não como investidor. A produtora disse que todo o dinheiro veio do fundo Ravengate, sediado nos Estados Unidos e administrado pelo advogado Paulo Calixto, aliado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. As investigações da Polícia Federal apontam que a empresa Entre Investimentos, ligada a Vorcaro, foi a fonte do dinheiro para o filme. Nessa terça, o site Intercept divulgou novos áudios e mensagens mostrando agora a proximidade do deputado federal Mário Frias, do PL, com Daniel Vorcaro. Um áudio foi enviado pelo WhatsApp no dia 11 de dezembro de 2024. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Ele está aí falando sobre o filme, porque Mário Frias é o produtor executivo. O agradecimento aconteceu menos de uma hora depois do horário previsto para a reunião entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro em Brasília. Em outra mensagem, Frias envia um print de uma conversa com o diretor do filme, combinando o pagamento do ator Jim Caviezel, que interpreta Jair Bolsonaro. A defesa de Mário Frias confirmou o contato com Daniel Vorcaro, mas declarou que as mensagens indicam apenas uma relação legítima entre o idealizador do projeto e um potencial apoiador privado. Uma comitiva parlamentar vai embarcar para os Estados Unidos nessa semana para reuniões com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Entre os nomes confirmados estão o deputado federal Mário Frias e deputados estaduais paulistas, todos do PL. Um dos parlamentares disse à repórter Bruna Barbosa, da CBN, que o objetivo é alinhar os próximos passos da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Mas aliados também admitem preocupação com o caso Master. Um deles disse que só piora e que, como Flávio se encontrou com Vorcaro na prisão domiciliar, não dá mais para dizer que não sabia. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou mais uma fase da operação contra o Banco Master, que teve como alvo um perito da própria Polícia Federal, suspeito de vazar dados sigilosos para a imprensa. O perito criminal federal João Cláudio Nabas acabou afastado do cargo. Os mandados foram cumpridos em Rondônia. A PF suspeita que Nabas vazou dados do contrato do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Ele também teria repassado informações sobre conversas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo.
Essa nova apuração envolve vazamentos que aconteceram logo no início da operação, entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano. Aí, depois da revelação das mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro na semana passada, pelo site Intercept, aliados do senador se reuniram com o ministro André Mendonça para cobrar uma investigação sobre mais esse vazamento. O assunto também foi discutido em uma reunião do ministro com representantes da PF na última sexta-feira. Em nota, o Supremo Tribunal Federal disse que a liberdade jornalística e o sigilo da fonte continuam totalmente preservados, já que o foco é punir o funcionário público que descumpriu o dever funcional. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, prestou depoimento nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e relembrou a reunião de dezembro de 2024 com o presidente Lula e o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo Galípolo, ele foi chamado às pressas e Lula barrou qualquer interferência política, exigindo uma análise estritamente técnica sobre as queixas do banqueiro. Galípolo classificou como gravíssimo o envolvimento de funcionários do Banco Central com Vorcaro. A Polícia Federal aponta que os ex-servidores Paulo Sérgio de Souza e Bellini Santana atuavam como colaboradores informais em troca de vantagens indevidas. Eu acho que é dos fatos mais graves que já aconteceu na história do Banco Central. Todo o corpo técnico do Banco Central, como eu já comentei, sente um efetivo luto com o que aconteceu e, de novo, não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali. Pressionado aí nesse depoimento sobre falhas na fiscalização, o presidente do Banco Central cobrou os senadores pela aprovação da autonomia financeira da instituição, pedindo até pelo amor de Deus pela aprovação. Ao ser questionado sobre as 24 visitas de Vorcaro ao Banco Central na gestão anterior de Roberto Campos Neto, Galípolo minimizou e disse que reuniões longas são comuns com bancos em dificuldade. O presidente do Banco Central também bateu boca com o senador Renan Calheiros, do MDB, que criticou Galípolo por não ter reagido publicamente contra um projeto do Congresso que tentava demitir diretores do BC. Em resposta, Galípolo defendeu que o Banco Central reagiu quando impediu a venda do Master ao BRB e que a instituição não deve agir como palanque. E a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo que declare inconstitucional a lei da dosimetria, que pode diminuir penas de condenados pela tentativa de golpe. O parecer foi assinado em nome do presidente Lula e argumenta que a norma gera impunidade. A lei foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro de 27 para menos de 10 anos. Por outro lado, o Congresso defende que o Supremo não pode invalidar normas só por discordar da política criminal adotada pelo Congresso. O caso está com o ministro Alexandre de Moraes e o plenário deve dar a palavra final até o fim do mês. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na Casa Branca que o Irã estaria implorando por um acordo de paz. Apesar disso, ameaçou fazer novos ataques contra o país e disse que pode dar um grande golpe contra os iranianos se as negociações fracassarem. Toda essa tensão militar prejudicou a popularidade do presidente. Uma pesquisa divulgada pela agência de notícias Reuters com o Instituto mostra que a aprovação de Trump caiu para 35%. É o nível mais baixo desde que ele voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado, quando ele começou o mandato com 47% de apoio. A queda foi puxada pelos próprios eleitores republicanos e o motivo é o aumento no preço da gasolina, que subiu depois que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em fevereiro. E o petróleo ficou praticamente estável nessa terça-feira. No momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent é negociado a $111, queda de 0,6%. O cenário eleitoral ficou no radar dos grandes investidores, com a queda das intenções de voto para Flávio Bolsonaro, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve forte queda de 1,52% aos 174.278 pontos. O dólar comercial subiu 0,85%, cotado a R$ 5,04, e o euro vale R$ 5,85, com alta de 0,45%. As novas regras para o empréstimo consignado do INSS entraram em vigor nesta terça-feira. A principal mudança para aposentados e pensionistas é a exigência de biometria facial para validar o contrato pelo aplicativo Meu INSS. O objetivo do governo é evitar fraudes e acabar com contratações por telefone.
O limite da renda que pode ser comprometido com as parcelas também caiu de 45% para 40%. Além disso, o prazo máximo para pagar a dívida subiu de 8 para 9 anos e agora existe a possibilidade de carência de até 3 meses para começar a pagar as parcelas. E o presidente Lula lançou o programa Move Aplicativos, que cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para taxistas e motoristas de aplicativo comprarem carros novos. O dinheiro sai do Tesouro Nacional e vai ser repassado pelo BNDES. Para participar, o taxista precisa estar regularizado. O motorista de aplicativo deve ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e 100 corridas no período. O financiamento começa no dia 19 de junho e as mulheres vão ter condições mais vantajosas. Os juros vão ser de 11,5% ao ano para as mulheres e 12,6% para os homens. E elas também vão poder financiar equipamentos de segurança. O prazo de pagamento chega a 72 meses com 6 de carência. E o benefício vale para carros sustentáveis de até R$ 150 mil, com descontos de pelo menos 5% sobre a tabela. O pedido deve ser feito pelo site gov.br e o resultado sai em até 5 dias úteis. Nos Estados Unidos, as autoridades confirmaram que a ação de um segurança evitou uma tragédia ainda maior no Centro Islâmico de San Diego na segunda-feira. O jornal The New York Times revelou que os investigadores acharam um documento com conteúdo contra muçulmanos no carro dos atiradores. O funcionário Amin Abdullah, pai de 8 filhos, usou o rádio para avisar os professores sobre o ataque antes de morrer. Centenas de crianças que estavam na escola do complexo conseguiram se trancar nas salas e não se feriram. O chefe de polícia de San Diego disse que a ação do segurança foi heróica e que ele salvou vidas. Outros 2 funcionários da instituição também morreram. O FBI trata o caso como crime de ódio. O atentado aconteceu na entrada da maior mesquita da região, perto da fronteira com o México. Os 2 atiradores de 17 e 19 anos tiraram a própria vida em um carro logo depois do atentado. O ataque aconteceu na véspera de uma das principais celebrações do islamismo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, manifestou profunda preocupação com a velocidade do surto de ebola na República Democrática do Congo. Durante a Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, ele destacou que os números vão subir com a ampliação dos testes. No último domingo, Adhanom declarou o surto como emergência de saúde pública internacional. De acordo com informações da agência de notícias Reuters, já são pelo menos 500 casos suspeitos e 131 mortes confirmadas na África. O surto atual acendeu o alerta mundial porque é causado por uma variante do vírus para a qual ainda não existem vacinas ou remédios específicos. E o vírus avançou para a Uganda, que confirmou 2 casos e 1 morte. Diante do cenário, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também declarou preocupação depois que um cidadão americano testou positivo no Congo e precisou ser transferido para a Alemanha. O presidente Lula telefonou para o embaixador Ibrahim Abdul Haq Neto para prestar solidariedade pela morte da filha dele em um atropelamento em Ipanema, na zona sul do Rio. Mariana Abdul Haq, de 20 anos, foi atingida por uma van desgovernada no último sábado. Ela estava acompanhada da mãe, a diplomata Ana Patrícia Abdul Haq, que ficou ferida. Mariana morava na Europa e tinha acabado de desembarcar no Rio para trabalhar na empresa L'Oréal. O embaixador é assessor especial do presidente para temas de paz e segurança e falou com a imprensa antes de embarcar para o velório em São Paulo. Ela era uma fonte de alegria, de amor, de juventude, aquela pessoa que quando você sabe que está com você, está em casa, traz a música, a dança, as piadas, a alegria, as provocaçõezinhas. Então era um anjo que Deus me deu. Eu e minha mulher vivemos com esse anjo durante 20 anos. E, enfim, a forma de ver isso para nós é agradecer pelo que houve esses 20 anos com ela. O entregador também ficou ferido no atropelamento. O motorista, que ficou no local e prestou socorro, disse que perdeu o controle por causa de uma falha mecânica. E o corpo do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Alcides Martins Ribeiro Filho, de 64 anos, foi encontrado nesta terça-feira na Vista Chinesa, zona sul do Rio. Ele estava desaparecido desde 14 de abril. Segundo a Polícia Civil, não há sinais aparentes de violência.
O caso tinha sido revelado pelo colunista Lauro Jardim no jornal O Globo. O magistrado estava afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça desde maio do ano passado por suspeita de agredir a ex-mulher e respondia a processo no STJ. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios. E o Arsenal voltou a ganhar o campeonato inglês depois de 22 anos. O time de Londres conquistou o título sem entrar em campo, porque o Manchester City empatou com o Bournemouth por 1-1 e não pode mais ultrapassar o Arsenal na última rodada. A equipe dos brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, convocados para a Copa do Mundo, ainda vai disputar a final da Liga dos Campeões da Europa contra o PSG no dia 30 de maio. Falar mais sobre a convocação da Copa do Mundo, o atacante Neymar divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando os bastidores e a reação dele ao ser convocado. Nas imagens ele chora ao lado da namorada, Bruna Biancardi, e depois abraça o fisioterapeuta dele, Rafael Martini, porque Neymar convive com problemas físicos frequentes e ficou fora de atividade por cerca de 60 dias só esse ano, por motivos de saúde. E aí, antes da convocação, ele confirma que essa vai ser a última Copa dele. Com certeza será a última de qualquer jeito, indo ou não. Então, por isso que a ansiedade é grande. Vai acabar indo. E logo depois do anúncio da convocação, o perfil do Neymar no Instagram fez 3 postagens seguidas de patrocinadores em um intervalo de só 50 minutos. Ele aparece anunciando uma plataforma de comércio eletrônico, uma marca esportiva e um energético. Segundo o jornal Extra, o jogador ganhou cerca de 10 milhões de reais por cada postagem. Neymar também postou um vídeo anunciando uma plataforma de aposta online. A seleção portuguesa também já tem os 26 convocados e o principal destaque é o atacante Cristiano Ronaldo. Com 41 anos de idade, ele vai disputar a 6ª Copa do Mundo da carreira e vai igualar o recorde do argentino Lionel Messi e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa. A editora Panini, que produz o álbum de figurinhas da Copa, vai lançar um pacote de atualização por causa da convocação da seleção brasileira. 8 atletas que estão convocados ficaram de fora do álbum. É o caso de Neymar e do atacante Endrick. Por outro lado, 5 jogadores que ganharam figurinhas no álbum oficial não foram chamados pelo treinador Carlo Ancelotti e vão ser substituídos pela editora, como o atacante Rodrigo e o zagueiro Éder Militão. Cada seleção tem espaço para só 18 jogadores no álbum. E antes de encerrar este panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde está ouvindo. Muita gente se manifestando sobre a nova identidade sonora do panorama, que até divide opiniões. O Gilmar Rodrigues diz que a nova trilha é maravilhosa, ainda mais à noite, porque as notícias já doem nos ouvidos, então deixa que a música acalme, é a opinião do Gilmar. Já a Thaisa Lisboa acha que a antiga trilha era mais potente. E ela também não gostou da convocação do Neymar, viu? Diz aqui, não entendo nada de futebol, mas acho que ele faz muito corpo mole e que o ego inflado dele não permite que ele use o talento dele com maestria. Tá falado, Thaisa. E você já indicou o panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!